Eu li um livro em 2023 que mudou uma decisão que eu tomei sobre o meu dinheiro em 2026, e o motivo para eu lembrar exatamente do que eu li não é porque eu tenho uma boa memória, é porque eu leio de uma maneira diferente. E talvez você não saiba, mas eu sou escritor, eu tenho 3 livros publicados, e o fato de eu escrever e ao mesmo tempo ser o tipo de pessoa que gosta de ler, me ensinou que ler e absorver são duas coisas completamente diferentes. A primeira coisa que precisa ficar clara para você é que ler sem absorver é o mesmo que não ler. Em outras palavras, parte do processo de leitura para você de fato transformar ele e absorver o máximo possível de conhecimento é literalmente a maneira como você interpreta as informações que estão naquela determinada página, naquele determinado conceito que o livro está explicando e consolida elas dentro do seu cérebro para depois fazer ligações novas com outras coisas do mundo externo, vamos dizer assim. Dito isso, eu consolidei 3 grandes pilares que eu utilizo para poder consolidar e absorver informações de maneira mais profunda a partir dos livros que eu leio. A primeira grande técnica que eu utilizo no momento em que eu estou fazendo a leitura de um novo livro, principalmente de livros de não ficção, mas também livros de ficção, são as anotações. O que eu quero dizer com isso? Não é incomum você pegar um livro que eu li e ele ter várias dessas coisinhas aqui, além de que quando você abre um desses livros que eu normalmente leio, a primeira coisa que você vai notar é que existem textos escritos em diversas páginas diferentes. Então vão desde coisinhas dessa maneira bem aqui, igual vocês podem ver, em que basicamente eu coloco algum tipo de pensamento, informação e afins, até coisas que estão grifadas enquanto tem textos também em cima. E literalmente, às vezes eu gosto até mesmo de montar uma espécie de sisteminha de cores do que significa cada uma das coisas. Parte do motivo de eu fazer esse tipo de coisa é que eu encaro qualquer tipo de livro, principalmente agora os de não ficção, como uma espécie de conversa que aquele determinado autor que escreveu esse livro está tendo comigo. Pelo menos é assim que eu encaro a maneira como eu converso com os meus leitores. É literalmente uma conversa. Não é uma relação em que tem literalmente um monte de palavras amontoadas, toma aqui meu pensamento e acabou. Não, pra mim é como se eu estivesse conversando com algum tipo de amigo. E esse pilar da conversa, ele é fundamental porque se você for olhar na sua vida, você aprende muito quando você tá conversando com outras pessoas sobre assuntos relevantes. Por isso que encarar o livro como uma conversa ajuda nessa ideia de fixar as ideias do autor dentro da sua cabeça. E o fato de eu fazer todas essas anotações e grifar todas essas informações, ele isoladamente não é o que sustenta todo esse sistema, ele é apenas um dos 3 pilares que vai sustentar um sistema maior. E o próximo grande pilar desse sistema é justamente o fato de, posteriormente, depois que eu termino de ler todo o livro, normalmente depois de mais ou menos uns 7 dias, 30 dias ou até mais, eu gosto de sentar para poder pegar cada uma das notas que eu anotei no livro, ou cada uma das frases que eu grifei dentro do livro e colocar em algum local, normalmente ou escrevendo à mão, e aí vai depender muito de como que tá o meu tempo, ou literalmente digitando cada uma dessas notas. E aí você pode perguntar, Lucas, mas isso não é um pouco ineficiente? Por que você só não, por exemplo, se for um Kindle, por que você só não exporta todas aquelas notas de um Kindle e joga pra dentro de, sei lá, um Notion da vida, ou deixa lá mesmo pra depois você voltar? Ou então, por que você vai colocar coisas num caderno em que depois você não consegue nem mesmo buscar, fazendo um Ctrl F, um Command F, torna todas as coisas mais difíceis? E o motivo para isso é que quando a gente literalmente para poder escrever sobre uma determinada coisa, mesmo que seja as palavras de outra pessoa, isso faz com que a gente reflita sobre aqueles determinados pensamentos e sobre aquelas determinadas frases que essa pessoa escreveu. E aí eu volto até no ponto anterior. Se para mim todos os livros são uma espécie de conversa e eu volto a reforçar essa ideia dessa conversa posteriormente, é como se o pensamento fosse se consolidando dentro da minha mente. Ou minimamente eu lembro muito a maneira como eu aprendo com os outros. Eu gosto de aprender muito com os outros através de conversas. De toda maneira, basicamente, você parar, sentar e escrever, principalmente quando você escreve à mão, fortalece muito o pensamento, as frases, as informações que você leu nesse determinado livro. E o terceiro grande pilar de tudo isso é, para mim, literalmente a maneira como você conecta ideias, principalmente quando você conecta ideias com outros livros. E o que eu quero dizer com isso? Para mim, criatividade é literalmente a maneira como você pega 2 pontos separados e conecta eles de uma maneira diferente. Só que para você poder pegar esses 2 pontos separados para conectar de uma maneira diferente, você precisa ter mais pontos. E a maneira como você consegue esses pontos é através de conhecimento e de experiência. No caso específico de livros, a maneira como você vai conseguir aumentar o seu repertório, os seus pontos diferentes para conectar os conhecimentos é lendo mais livros. Literalmente, à medida que você vai lendo mais livros, vai se tornando um ciclo vicioso. E o que eu quero dizer com isso daí? Basicamente,
um livro faz referência ao outro, ou minimamente um livro tem um conceito que é similar a outro livro, em que de alguma maneira, quando você lê o livro A e o livro B, depois de 3 anos, vamos dizer assim, eventualmente você vai puxar as ideias desse livro A, que você leu 3 anos atrás, também conectando com o livro B, e isso vai fazer com que o seu conhecimento vá se consolidando. E tudo isso só pode acontecer por conta dos outros pilares anteriores. Então você absorveu muito bem o conhecimento, né, fazendo essas duas técnicas de tanto encarar o livro como uma conversa, fazer essas anotações, fazer, né, grifar o livro em si, quanto você pegou cada um desses livros e fez anotações. Literalmente, essa é a maneira como eu li e leio, né, ao longo desses últimos 5, 6 anos da minha vida, e foi a maneira como eu consegui absorver o máximo possível de conhecimento de livros que nem eu mesmo poderia imaginar. E eu tô falando tudo isso porque muitos dos livros que eu li, eu acho que eu já devo ter lido, eu não sei, eu não consigo nem chutar a quantidade de livros, mas provavelmente nos últimos 3, 4 anos, mais de uns 400 livros, e todos esses livros eu nunca, de fato, parei pra relê-los, não no sentido de que eu não vou reler nenhum livro, mas no sentido de que, tipo assim, eu nunca senti a necessidade padrão de ler cada um desses livros várias e várias vezes. Às vezes acontece, às vezes eu quero ler, então, por exemplo, eu gosto muito desse livro aqui, é um livro de ficção que eu já li umas 2 ou 3 vezes, apesar de ser ficção, dá pra você aprender muita coisa. Literalmente, esse é o meu sistema que eu utilizo pra, literalmente, ler qualquer coisa e não esquecer. Agora, me conta aí nos comentários qual foi o último livro que mudou a sua percepção ou qual que é o seu sistema de leitura atual. Não esquece de deixar o like. Tchau!